Olá, sou a professora Fátima Martini. Esse vídeo trata da pintura no estilo gótico, que ocorre no período chamado de Baixa Idade Média. Entre os artistas destacam-se Cimabue, Duccio de Siena, Simone Martini, os irmãos Lorenzetti e Giotto, que é o artista responsável pela transição da pintura do estilo gótico para o estilo denominado de proto-renascimento. Enquanto a França e a Inglaterra se dedicaram à produção de grandes vitrais, a Itália se destacou na pintura, mantendo inicialmente o estilo neobizantino, também chamado a maneira grega, o qual posteriormente foi influenciado pelas esculturas do estilo gótico, produzidas para as fachadas das grandes igrejas. A pintura de Cimabue. A pintura do florentino Cimabue seguiu os passos da arte neobizantina, ou a maneira grega. Aqui a pintura A Virgem no trono, uma têmpera sobre madeira. A pintura lembra os ícones e mosaicos bizantinos, no entanto se distancia pelo grande tamanho e a forma de gablete, semelhante ao formato empregado em alvenaria nas igrejas góticas. A pintura Majestade da Virgem e do Menino cercado por 6 anjos, também chamado de Maestá, é uma têmpera e ouro sobre madeira. A pintura de Duccio de Siena. Mestre na pintura à têmpera e no emprego de folhas de ouro, Duccio suavizou as linhas pesadas do estilo bizantino e trabalhou com cores brilhantes e manchas escuras no planejamento. Ao organizar e definir o espaço pictural e dar profundidade e suavidade às figuras, Duccio evoluiu para o estilo gótico, já aplicado nas esculturas do período, libertando a pintura dos esquemas rígidos bizantinos. A Madonna Rucellai é uma das poucas obras documentadas de Duccio e foi encomendada provavelmente para a igreja de Santa Maria Novella, em Florença, e no século XVI transferida para a capela da família Rucellai. Hoje ela se encontra no acervo da Galeria Uffizi, em Florença. Encomendado pela Catedral de Siena e instalado no século XIV, Maestá é um retábulo formado por um conjunto de pinturas. Na imagem, a provável reconstrução do reverso da Maestá, depois de recuperados alguns dos pequenos painéis da predela. No reverso do retábulo, a entrada de Cristo em Jerusalém. Os personagens sagrados são representados em tamanho maior e recebem ao redor da cabeça a auréola dourada. As cores empregadas são puras e, para diferenciar, são manchadas junto às dobras. Embora a profundidade seja semelhante à aplicada na pintura bizantina ou nas antigas pinturas greco-romanas, a aplicação do movimento diagonal e os edifícios atrás com a entrada onde se aglutina a multidão já demonstra a passagem para um novo período e estilo de pintura. Aqui, à frente do painel, também chamado de anverso, do retábulo Maestá, com a pintura principal e central, que dá um nome ao retábulo. E a Majestade, cercada por anjos e santos. O anúncio da morte à Virgem faz parte das pinturas com cenas da infância de Jesus e profetas, que formam a predela, no anverso do retábulo Maestá. Em Anunciação, ainda no anverso do retábulo Maestá, Duccio inova ao colocar as duas figuras inseridas no interior do espaço arquitetônico, antes colocado sempre por trás dos personagens.
Essa nova qualidade de enquadramento levará a pintura para o proto-renascimento. Na obra A Virgem e o Menino, executada no início do século XIV, Dútil novamente altera a pintura do período ao representar duas figuras reais por trás do balaústre, ou janela, afastando-as do conceito da pintura bizantina, que as reproduzia como seres divinos. Ao introduzir o balaústre, o mundo imaginário da pintura se conecta à realidade do observador. É outro passo para o período artístico a seguir. A obra de Giotto di Bondone. O pintor florentino Giotto ficou conhecido por seus afrescos, pintados na parede enquanto ainda estava úmida. Ao substituir as formas bizantinas e góticas, tanto nas figuras como nos espaços arquiteturais, e introduzir o naturalismo, Giotto é considerado como o realizador da ponte entre a arte gótica e o proto-renascimento, ou Trecento, que ocorre a partir da Itália. Por realizar a passagem da arte gótica para o proto-renascimento, Giotto é considerado também um artista proto-renascentista. Na imagem, a Capela Arena em Pádua e a obra em afresco de Giotto. Os temas são semelhantes aos já empregados por Dútil sobre a vida de Cristo. Giotto altera o ponto de vista bizantino, que era mais alto. Com o ponto de vista mais baixo e as figuras localizadas no primeiro plano, formando o espaço pictural, Giotto conseguiu o efeito de aproximar o observador da cena. Entre as principais pinturas de Giotto, executadas no início do século XIV em fresco, junto à Capela Arena em Pádua, encontram-se a Adoração dos Reis Magos, o Encontro de Joaquim e Ana na Porta Dourada, a Fuga para o Egito, o Beijo de Judas, Cristo crucificado e Lamentação. As figuras encurvadas, os gestos e as trágicas feições reforçam a tristeza da cena, enquanto anjos choram entre as nuvens. Em Pentecostes, além de inserir os personagens no espaço arquitetural, Giotto os traz para o primeiro plano. A pintura Virgem no Trono foi executada no início do século XIV em têmpera sobre painel. A pintura foi executada quase na mesma época que Maestade Dútil e a Virgem no Trono de Cimabue. A obra encontra-se na Galeria delle Uffizi, em Florença. A obra de Simone Martini. Simone Martini recebeu influência de Dútil e propagou a pintura gótica desenvolvida a partir de Siena, mas aprendeu também com Giotto, o mestre florentino. Na pintura, o carregamento da cruz, executada por volta de 1340, em têmpera e ouro sobre madeira, Simone Martini apresenta as cores brilhantes, as manchas escuras junto às dobras das vestimentas e o espaço arquitetural que indicam a influência do mestre Dútil de Siena, enquanto os gestos e expressões das figuras apontam para o audacioso pintor Giotto de Florença. O painel central, A Virgem e o Menino, é parte de um retábulo com outras 4 pinturas, executado para o governo de Siena. No painel da direita, Simone Martini representa Santo André. A obra de Pietro e Ambrogio Lorenzetti. Influenciado por Giotto, Pietro Lorenzetti trabalhou com Simone Martini em Assis,
com seu irmão Ambródio. A pintura Entrada de Cristo em Jerusalém lembra o tema empregado por Dútil, mas o naturalismo é resultado da influência de Giotto. O Nascimento da Virgem é um trítico que contava a história de Maria para a decoração da Catedral de Siena. Na cena, à esquerda, Pietro representa São Joaquim, pai de Maria, e na cena central, que ultrapassa os dois painéis, Santa Ana e o Nascimento de Maria. Pietro avança mais ainda em relação ao espaço pictural, ajustando o espaço em relação ao suporte, adicionando os pilares e representando 3 tempos. Ainda de forma inédita, nos 2 painéis à direita, ele mantém uma só abóbada e um só ambiente, separado pelo pilar. A história da arte é assim. Os artistas desenvolvem sua produção, que se transforma em obra de arte, a partir do momento que se descobre que essa produção foi apoiada em outra já existente, mas inovada ou renovada, ou ainda pelo fator inédito, descoberto pelo talento e técnica desenvolvida pelo artista. Assim, os artistas do período gótico prepararam o terreno para o surgimento do novo período artístico, chamado de Renascimento. Nesse vídeo, você observou a pintura de alguns artistas que atuaram durante o estilo gótico na Baixa Idade Média. Artistas como Cimabue, Dútil de Siena, Simone Martini, os irmãos Lorenzetti e Giotto. Giotto é o artista responsável pela transição da pintura do estilo gótico para o estilo denominado de proto-renascimento. Espero que você tenha apreciado. Continue conosco. Um forte abraço.